Fala galera que acompanha o futebol comigo, beleza? Eu sou o Valmir Ferreira, esse é o canal Vulgo Fute, sejam bem-vindos. Trazendo um vídeo aqui rápido e curto, né? Para o início do dia e trazendo algumas notícias do Vasco da Gama. Eu sempre falo de futebol aqui, falo de todos os times, obviamente eu também tenho que falar do meu gigante da colina. Hoje não vestido a caráter, mas pelo menos com alguma coisa que lembra ao nosso gigantesco da colina. Beleza? Vamos falar sobre contratações que já chegaram e também como a rodada, mesmo o Vasco fazendo um jogo muito ruim no final de semana, ainda assim a rodada foi boa para o gigante da colina, beleza? Bora pro vídeo. Bom, já começar com a melhor, né, talvez a melhor notícia do dia, que já foi a chegada de Matheus França. O meio-campista acaba de chegar, né, cedinho ao Rio de Janeiro. O próprio Vasco já postou nas suas redes sociais. Agora vai passar ali por todos os trâmites, né, necessários, como exames médicos e tudo mais. Já deu até entrevista para alguns perfis ali, canais do Vasco da Gama, beleza? Já falou um pouco com a imprensa. Já foi até perguntado se daria para jogar já no jogo da Copa do Brasil, mas disse que tudo dependerá ali do clube e também do treinador. Então Matheus França, um baita reforço aí para o nosso gigante da colina, já vestiu a nossa camisa aí sagrada, beleza? Quem também ontem foi anunciado, já até treinou, foi o nosso zagueirão Robert Renan. Esse que também veio para reforçar o nosso gigante da colina, zagueiro Robert Renan, que chega por empréstimo. Ele também que quis vir jogar no Vasco da Gama, circulou fotos dele com a camisa do Vasco quando ele era criança ali, né? Então também é muito importante, às vezes isso ajuda muito. Mesmo o clube não passando por um momento financeiro bom, né? Às vezes o fator do jogador querer vir, seja pelo treinador ou seja pelo fato de vestir a camisa de um time determinado, isso acaba influenciando muito, que a gente sabe que hoje em dia o que muito conta também é a vontade do jogador, e o Robert Renan quis, né, vir jogar no Vasco, assim também como foi com o Matheus França. Ótimos reforços aí que a gente precisa para ontem, beleza? Bom, agora a gente também precisa falar a respeito do campo e bola, que aí já é mais preocupante, que é a questão do Vasco estar bem próximo ali da zona do rebaixamento. Mas mesmo o Vasco fazendo uma rodada, nessas últimas duas rodadas, muito ruins, né? Time irreconhecível do que tinha jogado contra o Santos. Óbvio que a gente sabia que aquela sequência, né, que não teria nada parecido como foi a vitória com o Santos, mas o Vasco hoje ele precisa de efetividade, o Vasco só precisa vencer os seus jogos, independente vai ser com posse de bola ou pouca posse de bola. O Vasco ele ainda contou ali com a rodada sendo boa a seu favor, porque o Fortaleza, o Juventude perderam já no final de semana. Isso acabou sendo benéfico para o nosso Vasco da Gama. E ontem tivemos o encerramento da 21ª rodada. 2 jogos para poder encerrar, né? Que era o jogo do Flamengo contra o Vitória e Palmeiras contra o Sport. E era muito difícil, né, galera? Tanto o Sport quanto o Vitória vencer essas duas equipes, que são 2 times que estão brigando pelo título, né, do Campeonato Brasileiro e dentre outros também. Então vamos começar falando aqui primeiro da derrota do Sport para o Palmeiras por 3-0. É um resultado que acaba também ajudando diretamente o Vasco da Gama. O Palmeiras de forma tranquila venceu o Sport jogando em casa por 3-0 e voltou ali à vice-liderança. Já o Vitória, esse sim, está no momento mais delicado, porque ontem foi goleado pelo Flamengo por 8-0. Sim, senhoras e senhores, 8-0. O Flamengo venceu, passeou, dominou a partida. Realmente aquele tipo de vitória, né? Que é uma vitória, né, de um time que realmente está buscando o título, que é o caso lá do nosso rival. Já o Vitória, bom, é aquele tipo de derrota que para muitos é derrota de time rebaixado. Com todo respeito ao Vitória, realmente o 8-0 ele desanima qualquer torcedor. É derrota que cai treinador, é derrota que muda todo o que acontece, tipo de planejamento. Dito isso, essa derrota acabou influenciando ali e muito, e também ajudando, né, o Vasco na parte de baixo da tabela. Porque o Vitória ele tem o mesmo número de pontos do Vasco, mas agora com esses 8 gols sofridos, o Vitória fica com saldo negativo, menos 14. O saldo do Vitória é menos 14, e o do Vasco, que está acima do Vitória e tem o mesmo número de pontos, é menos 2. Então, ou seja, basta o Vasco ter uma próxima vitória tranquila que o saldo de gol fica positivo para o Vasco da Gama. Isso também conta muito, é bom a gente ficar de olho nessa questão. E outra questão também, né, é que quem era o depois dessa goleada sofrida, obviamente, o Vitória anunciou a demissão do treinador Fábio Carilli, que ficou pouco mais de 2 meses no comando do Vitória. Foram 9 jogos, 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas, sendo a derrota de ontem uma derrota realmente foi simplesmente a maior goleada da era dos pontos corridos. Obviamente ficou insustentável, né, manter Fábio Carilli no cargo do Vitória. O Vitória anunciou a demissão do treinador depois, né, do término da partida de ontem. O Vitória, como eu disse, está com 19 pontos.
né? E agora tem um saldo negativaço. O Fábio Carille, como a gente sabe, né, teve uma passagem pelo Vasco da Gama, não deixou nenhuma saudade. Eu acho que também, né, não deixará saudades lá no clube rubro-negro. Beleza? Dito isso, galera, se inscreva no canal. Como eu disse, eu sou o Valmir Ferreira, esse é o canal VuFute. Segue aí para poder se manter informado do que rola no futebol.